Beleza. Podemos começar então? Bom, boa tarde, turma. Boa tarde a todos. O nosso grupo ele ficou responsável pela metodologia ativa baseada em projetos, né? A aprendizagem baseada em projetos. Nosso grupo é composto por eu, Leandro, Marta, Mariana e Johanna. Isso. Beleza, gente. Bom, nessa parte agora eu vou entrar com uma pequena introdução sobre a nossa aprendizagem. Ela é uma técnica moderna que tem ajudado muitas instituições de ensino e professores a enfrentar assim, de forma eficiente os desafios da gestão educacional nesses dias atuais. Essa nossa metodologia ela une o processo de ensino e a prática, tornando-os inseparáveis, e a aplicação dela envolve a exploração do contexto e o desenvolvimento de ideias a partir do conhecimento e a comunicação. Bom, essa nossa aprendizagem, esse aprendizagem baseada em projetos, ela também tem como propósito integrar diferentes conhecimentos, além de fomentar o desenvolvimento de competências, etc. Né? Assim, ela busca também muito estimular a solução para o problema do mundo real. Né? Essa metodologia ela permite o controle de quais aprendizados e habilidades a gente pode repassar e que serão adquiridos. Pode passar, Mariana. Bom, então, Ah, tá. É, Temos como objetivo apresentar as vantagens e as desvantagens sobre a metodologia. E temos também, vamos apresentar um percurso metodológico utilizado por uma universidade federal. Nesse caso, uma universidade utilizou esse método de aprendizagem e nós vamos apresentar como que funcionou. E vamos concluir apresentando as atividades que propomos lá no Moodle. Pode passar, Maria. Bom, rapidamente, o que são metodologias ativas? Né? Um processo amplo que tem como característica principal o aluno. O modelo mais conhecido e praticado na. Pode passar, Mariana, a próxima. Aí, essa daí mesmo. O modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino hoje em dia é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor, por meio de aulas expositivas, né? A aplicação de avaliações, de trabalhos, enfim, exercícios. E esse método que nós conhecemos é conhecido como método passivo, porque o docente ele é o protagonista da educação. Bom, deixando bem frisado e lembrando que nesse método que nós já estamos acompanhando, acostumados, na verdade, o docente é o protagonista. Mas nas metodologias ativas não quer dizer que o docente deixe de ser protagonista. Na verdade, ele vai estar lá. Só que o aluno, por sua vez, é quem busca o seu conhecimento. Mas o docente ele está em todas as metodologias ativas, entendeu? Direcionando o que tem que ser pesquisado, utilizando perguntas norteadoras. Bom, né, nesse tipo de metodologia ativa, como eu já havia dito, o aluno ele é o personagem principal, na verdade ele é o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar a comunidade, para que a comunidade acadêmica em si desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de matéria autônoma e participativa, assim como já está escrito aí nos slides. Pode passar. Como os alunos geralmente aprendem? Bom, por meio de vários estudos feitos nessa área, chegou à conclusão de que entre os meios utilizados para adquirir esse tipo de conhecimento, esse tipo de aprendizagem, existe o processo de assimilação, na verdade, ocorre mais facilmente. E, desse modo, nós pesquisamos sobre essas informações que estão aí, e ela vem de um psiquiatra americano chamado William Glasser, e ele utiliza essas informações para poder explicar como as pessoas geralmente aprendem e qual a eficiência desses métodos no processo. Bom, e de acordo com essa teoria, os alunos eles aprendem cerca de 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando e 95% ensinando. Bom,
Sendo possível observar, então, que os métodos mais eficientes estão inseridos nessas metodologias ativas, assim como a nossa. Pode passar, Mariana. Ah, tá. Bom, as práticas de ensino comprometidas com a aprendizagem ativa dos estudantes, de modo geral, elas precisam conjugar três princípios básicos. E o primeiro princípio básico é os conhecimentos prévios e as experiências dos estudantes, né? O que eles adquiriram no seu meio social, né? E buscar saber até onde eles sabem sobre determinado assunto. Bom, o segundo princípio básico é o conteúdo a ser ensinado e a sua natureza. Bem, buscar levar conteúdos que já estão no meio do aluno, né? Que eles vão ter bastante interesse em estar pesquisando sobre e respondendo sobre o assunto. E o terceiro princípio básico é a variação de estratégias e o levantamento de múltiplas hipóteses didáticas. Bom, tá ciente de que você vai utilizar uma estratégia e que você também já tem que ter aí o plano B, caso aquela estratégia não esteja chegando o método correto de ensino, entendeu? Pode passar, Mariana. Bom, enfim, agora sim, aprendizagem baseada em projeto. Então, essa nossa aprendizagem ela é focada na construção do conhecimento, por intermédio de um trabalho longo e contínuo de estudo, cujo propósito dessa aprendizagem é atender a uma indagação, a um desafio, a um problema. Bom, partindo desse ponto, então, os estudantes eles começam um processo de pesquisa, né, de estabelecimento de hipóteses e de procura por recursos para conduzir essa atividade que vai ser proposta. Ela também envolve a aplicação prática da informação que vai ser obtida até se alcançar um produto final ou uma solução que seja satisfatória em relação à questão inicial. E para que isso ocorra, é necessário começar com um problema desafiador, né? Uma pergunta norteadora. E sem respostas fáceis, né? Daquelas que a gente pode ser obtida através do Google. Bom, é necessário estimular como se diz, a imaginação do aluno, incentivando ele, né? A ir atrás dessas soluções. Pode passar, Mariana. Bom, e uma outra coisa, a nossa aprendizagem, né, a aprendizagem baseada em projeto, ela também é bem falada na aprendizagem baseada em problema, que outros amigos nossos já apresentaram no início dos nossos seminários. Bom, ela também é fundamentada na aprendizagem baseada em problema, como eu já havia dito, e ela exige com que o aluno ele coloque a mão na massa, ele busque o próprio conhecimento. E nós temos um exemplo disso, que é o movimento Make, que eles têm o slogan de faça você mesmo. Eles estão propondo, propuseram nos últimos anos o resgate desse tipo de aprendizagem, né, do mão na massa, trazendo o conceito de aprender a fazer. Pode passar, Mariana. Bom, então agora eu passo a fala para a Mariana. Gente, agora eu vou apresentar. Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Estamos sim. Beleza. O roteiro para aprendizagem baseado em projetos, né? O que? Por quê? Para quem? Para quê? O que é, né, essa aprendizagem? Como o Leandro bem disse, né? É uma metodologia moderna que tem ajudado bastante os professores nas escolas e ela ajuda a enfrentar vários desafios, né, na gestão educacional. Como que ela funciona, né? O professor, ele apresenta aos estudantes um problema ou uma questão que seja desafiadora. E aí, quem vai pesquisar isso? São os alunos. Os próprios alunos realizam o processo de busca e eles vão em busca do conhecimento através da questão norteadora que o professor apresentou. E aí, com que recursos? Eles estabelecem hipóteses, eles procuram recursos para conduzir àquela atividade proposta. E o que produziremos?
a atividade ela é proposta, os alunos pesquisam, eles juntam recursos e aí chega no produto, né? No produto final, o projeto final. É uma solução para a questão proposta. E aí, no final, os professores eles repassam, né, para a turma as avaliações e os resultados sobre o desempenho de cada um, né? E isso faz com que enriqueça ainda mais o processo de ensino dos alunos. E aí, quais são os benefícios de trabalhar com as metodologias ativas? Vocês devem estar reconhecendo, né, essa imagem da professora que ela apresentou na última aula, mas os benefícios das metodologias ativas são esses, né? A autonomia, a aptidão em resolver problemas, a colaboração, o senso crítico, o protagonismo, confiança, enfim, são muitos benefícios de trabalhar com essa metodologia. E dentre todos os benefícios que eu pontuei aqui, o principal é a transformação na forma de conceber o aprendizado, né? Na forma de levar o aprendizado para o aluno. E aí o aluno vai receber aquilo de maneira diferente de cada um e ele vai passar a ter essa autonomia de resolver o problema que o professor vai propor na sala de aula. Existe um professor, né, José Moran, que ele é professor, ele é pesquisador, e ele também é uma peça, ele pesquisa muito sobre essa questão da metodologia ativa, né? Ele tem um projeto nessa área da educação. Ele diz que as metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos, né? Então, exemplo, se eu quero que vocês, alunos, sejam proativos, eu preciso adotar metodologias em que vocês, alunos, se envolvam em atividades complexas, né? Que tenham que tomar decisões. Outro exemplo, se eu quero que vocês sejam criativos, vocês, alunos, sejam criativos, vocês precisam experimentar inúmeras possibilidades de mostrar essa iniciativa de criatividade. E aí vem as vantagens e as desvantagens do PBL, né? Isso está em inglês, PBL, mas significa aprendizagem baseada em projetos. E aí existe o lado bom e o lado ruim da história. As vantagens. Ela estimula os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. A gente sabe, né, que cada aluno, esses diferentes estilos de aprendizagem, significa que cada aluno ele tem uma predisposição em adotar uma estratégia diferente para poder adquirir seu aprendizado, né? Ele vai por diversas maneiras, são diversas pontes que ele tem para poder ele conseguir chegar no aprendizado dele. Alguns lendo, alguns executando, e assim vai. Aumento do senso de responsabilidade dos estudantes, que agora precisam ter vontade e disciplina para estudar e aprender por conta própria. Então, é o aumento do senso crítico, né, como vimos em dos benefícios acima. Os alunos têm a capacidade de analisar as situações, fazer questionamentos, entender o problema, buscar informações, e a partir daí conseguir desenvolver soluções adequadas para o projeto. Estímulo da leitura ao emprego do raciocínio lógico e as discussões. Incentivo aos estudantes para que investiguem mais a fundo os problemas apresentados a fim de encontrar soluções práticas para eles. Estimula e desenvolve a habilidade do trabalho em equipe através dos grupos de discussão. Estimulando a colaboração dos alunos para poder trazer contribuição para o grupo, desenvolve a comunicação dos alunos entre grupos, né, trabalhar em equipe, permite a interlocução das disciplinas e especialidades distintas e a troca de informações entre elas. E talvez a mais importante de todas as vantagens, o acesso precoce dos estudantes ao meio prático da profissão escolhida.
formando novos profissionais mais motivados e mais humanizados, já que os estudantes podem ver de perto o resultado prático de suas investigações, que torna o aluno, né, mais preparado para o mercado de trabalho, propriamente dito. Porque eles conseguem desenvolver habilidades importantes no meio em que ele vai trabalhar. Existem desvantagens também dessa metodologia, né, da aprendizagem baseada em projetos. Com a ausência de provas e trabalhos escolares frequentes, há menos cobrança por parte dos professores. Os estudantes que não se abrem para o método inicialmente tendem a se dedicar menos aos estudos e, consequentemente, aprendem menos. Bom, como o aluno ele vai ser a peça principal para o seu aprendizado, ele que tem que buscar o seu conhecimento, né, através da questão da pergunta norteadora. Então, exige uma dedicação a mais dos estudantes, né? Com a facilidade de acesso e a quantidade de informações disponível na internet, os alunos podem acabar recorrendo a fontes de pesquisas duvidosas. Então, existe aquela questão das fake news, né? O aluno ele tem que ter a preocupação, né? Da onde ele vai tirar aquela informação, né? Se é um site confiável, se tem uma fonte confiável, que não seja baseada em achismo, baseada em... Sem ser um artigo, né? Vamos supor assim, um livro tem que ser uma fonte confiável, não pode chegar no Wikipédia e buscar o seu conhecimento. No primeiro semestre de aplicação do PBL, um curso brasileiro de medicina, a média geral do provão caiu de A para B. E aí vem o percurso metodológico, né? Que foi método ministrado em uma universidade federal. Percurso metodológico. Iniciou, né, uma professora em uma turma, né, de universidade. Ela iniciou a aula dela com um tema sobre ácidos e bases, e a turma foi dividida em 4 grupos. E aí cada grupo formado em sala escolheu uma pessoa para a coordenação daquela dinâmica tutorial e um secretário. Então, ela foi dividida em 4 grupos com tema sobre ácido e base, e cada grupo escolheu uma pessoa para poder representar o grupo. Sendo que todos os grupos foram mediados pela professora, na função de tutora, né? Como bem disse o Leandro, o aluno, o professor, ele tem papel mediador nessa metodologia, assim como em outras que os colegas apresentaram anteriormente. Mediando e apoiando as discussões, ajudando a não deixar sair o enfoque das questões, e o método foi aplicado utilizando 7 passos. São esses 7 passos ilustrados na imagem aqui ao lado, que é a identificação do problema, a avaliação de alternativas, a seleção da solução, implementação da solução, garantia da eficácia, as medidas preventivas e a comunicação, né, que é o resultado final do projeto. Esse debate foram incentivados no sentido de obter a colaboração de todos. Esse debate obteve o enriquecimento da formação e da aprendizagem de todos os envolvidos no processo do seu respectivo grupo. Então, o conteúdo proposto pela professora foi no intuito realmente de gerar essa discussão, porque assim também os alunos vão em busca do conhecimento, vão em busca da pesquisa, vão em busca de hipóteses para a resolução daquele problema, juntam, né, essas hipóteses e chegam no resultado final. Então, foi proposital, né, isso é proposital, que a professora levanta esse debate para poder incentivar a colaboração de todos os alunos. Esse método, né,
como eu bem disse, foi utilizado no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências na Universidade Federal de Santa Catarina. A conclusão. No fim das contas, não há uma receita certa para ensinar habilidades. As formas de ensino dependem da nossa realidade para serem bem-sucedidas e, sobretudo, da nossa capacidade de enxergar novas oportunidades em cada método de ensino. E aí estão as nossas bibliografias para poder montar o nosso slide, né? O nosso trabalho. Agora a Marta vai apresentar para vocês a nossa plataforma, em como vocês darão início às atividades, em como vocês terão o conhecimento a partir de lá, né? A busca do aprendizado de vocês a partir da plataforma. Lá também tem um outro vídeo que a Marta e a Rona gravaram, com outro slide, onde também vai ser disponível na plataforma. Eu vou deixar para poder a Marta apresentar para vocês. Marta, você quer que eu apresente por aqui, e você vai falando, ou você vai apresentar daí, que aqui já está aberto no meu? Boa tarde, pessoal. Mariana, deixa aberto no seu, eu vou falando e você vai descendo, vai mostrando, Tá, okay. Tudo bem? Beleza? Perfeito. Então, gente, boa tarde outra vez. Nós estamos tratando da aprendizagem baseada em projetos. Ela é utilizada também em meio empresarial, pelo mundo inteiro, mas estamos tratando dela aqui na educação. Ela é desenvolvida em torno de uma questão, não necessariamente um problema, pode ser apenas uma outra via de trabalho ou de ensino. Apesar da palavra projeto nos remeter sempre a algo que será executado no futuro, ela significa, na realidade, que algo está sendo executado com base em um planejamento específico, um guia. Um exemplo dela, bem próximo, é no próprio IFE. Nós temos o projeto Espiral, que foi desenvolvido aqui, né, no IFE, pelo professor Eric para o ensino de física no ensino médio, e ele aplica. Esse projeto tem o propósito de desenvolver o aprendizado do aluno de forma paulatina, sequenciada, construindo conhecimento por meio de uma revisitação dos conteúdos anteriores, sempre seguindo e, ao mesmo tempo, buscando atrás o que já foi aprendido antes. Nas nossas proximidades, a gente também tinha, né, não temos mais, a Escola Politécnica da UFRJ, em Cabo Frio. Alguém talvez conheça, quer dizer, tenha conhecido, que já não existe. Ela tinha como foco a interdisciplinaridade e a aplicação dos projetos que ali eram desenvolvidos aqui mesmo, na nossa região. Ela era chamada de Arca de Noé e ficava na Orla da Lagoa, no bairro do Porto do Carmo. Foi extinto com pouco mais de 10 anos de existência, porque não passou de um projeto. Ela não foi estabelecida como instituição. É uma pena, pois ela fazia do aprender, né, um engajamento bem divertido e abrangente. Bem, galera, acho até que já falei demais sobre a aprendizagem. Eu vou mostrar a página, então. No primeiro momento, nós vamos tratar da metodologia em si. Nós temos um texto base, um artigo da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Química, do campus Goiabeiras, em Vitória. A proposta desse projeto educacional foi envolver os alunos no processo de pesquisa visando transformar o rejeito de mineração de ferro em um produto que pudesse ser utilizado em outros processos. Depois nós vamos ter o videoaula, que vai mostrar a nossa aula de hoje, né, o que foi apresentado pelo Leandro e pela Mariana. E em seguida, nós temos uma dica de vídeo. Ele é rapidinho e trata da aprendizagem em aplicação, né? A professora Gilda Rodrigues fala de como ele funciona na prática, como ela utiliza. No segundo momento, nós vamos ter 2 vídeos, um só dividido em 2 partes, onde
eu e Johanna tratamos da metodologia passo a passo. Temos aí o desenho, né, esse infográfico que a Mariana já falou, que é mais um guia passo a passo para o grupo que vai, para quem quiser, né, mas para o grupo que vai realmente utilizar isso como atividade, né? Onde o primeiro passo é o problema em si, né? O que acontece, e acontece sempre, porque acontece, a língua negra na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. O esgoto é lançado lá a cada grandes chuvas. O segundo passo é quais são as alternativas em análise do problema de por que isso acontece. Como poderia não acontecer? Quais seriam as soluções que vocês têm a nos apresentar? O terceiro e o quarto passos vão ficar juntos, dá para montar na mesma coisa. A seleção e implementação da solução. Como isso poderia ser feito? O quinto e sexto passo também estarão juntos. A garantia de eficácia e as medidas preventivas para que o projeto que vocês estão mostrando, como ele funcionaria, se daria certo. E o terceiro passo é a gravação e publicação aqui de um vídeo ou podcast apresentando a solução que foi escolhida para o problema que a gente propôs. Ok, galera? É isso aí.